Olá, a porta está aberta, a casa é sua, pode entrar. Esse é mais um Misoncast que a gente está gravando nesse dia aqui, na verdade está vindo ao ar quartas-feiras, às 8 horas da noite. E ó, antes de mais nada, a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, que é um assunto super top, que é falar sobre tráfego pago, falar sobre essas conectividades aí da internet e tudo mais. Eu queria falar para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque aqui tem muito conteúdo sobre Minha Casa Minha Vida, sobre financiamento, sobre aluguel, locação, venda, compra, FGTS, tudo que você imagina sobre o mercado imobiliário. E eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para você que é corretor, para você que é proprietário ou para você que vai comprar. É muito útil para você. Então clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, dá um curtir para ajudar a gente também a divulgar mais o canal. E a gente tem sempre uma novidade, algo bem interessante, algo que vai acrescentar na sua vida imobiliária, que com certeza você vai utilizar na sua vida. Em qualquer momento aí, quando você for comprar, alugar, vender, seja o que for que você for fazer, certo? E hoje eu tô aqui com o Gustavo Gonçalves, que é o nosso convidado. Ele que trabalha com tráfego pago, né? Que fez curso com o Pedro Sobral, acho que algumas pessoas conhecem o Pedro Sobral, e que é especialista em tráfego pago, e nós vamos só conversar com ele sobre esse assunto hoje. Seja bem-vindo, Gustavo. Valeu, galera. Muito obrigado, Caio, pelo convite, né, de participar aqui do Misoncast. E vamos para cima, né? Vamos destrinchar toda esse monte de coisas que dá pra gente falar sobre tráfego pago. Certo. Em primeiro lugar, eu quero que você fique totalmente à vontade para falar o que você quiser. Fica tranquilo, não tem palavra certa e nem errada. Tem palavras. Fechou. E se a gente zoar alguma coisa, pode dar risada, porque a gente tá aqui para isso, né? Uhum. Inclusive, a gente pode até cortar e fazer um negócio para viralizar, se for o caso. Vamos lá. Então, beleza. A ideia hoje é falar sobre tráfego pago para imobiliárias, ou mesmo o que isso pode trazer de positivo para corretores e o que isso pode trazer de positivo também para proprietários que querem também, de repente, colocar numa imobiliária e sabe como a Mison, né, a Mison Negócios Imobiliários, trabalha com tráfego pago, que hoje é a principal arma para vender. Sim. Né? Então, em primeiro lugar, eu queria que você falasse sobre você. Falasse quem que é o Gustavo Gonçalves, o traficante não. Né? Começou a piadinha. O gestor de tráfego pago, né? Como que você começou isso? Como é que foi sua trajetória com relação a isso e enfim. Cara, vamos lá. A minha trajetória no tráfego, ela começou em 2018, quando eu comprei... Na verdade, eu comprei um curso, né? Eu tinha... Acho que eu tinha por volta ali dos 17, 18 anos e eu queria empreender. Uhum. E aí eu vi um curso... Em 2018 você tinha 18 anos? Não, pera. Você errou 8. Eu errei. Não, foi em 2018 mesmo. Em meados de 2016 e 2018. Sim, Isso. Eu tava bastante motivado a abrir um negócio, né? Começar um negócio de fato. Uhum. Aí o que eu fiz? Pedi R$500 emprestado para minha mãe e comprei um curso de importação. Olha lá. Ninguém imagina, né? Todo mundo imagina que, nossa, primeiro ele conheceu o Sobral. Sobral eu nem sonhava quem que era o Sobral nessa época, né? Esse, no caso, foi um mãe-trocínio. Pai-trocínio. Isso, pai-trocínio e mãe-trocínio. Aí o que aconteceu? Eu comprei esse curso e depois de eu ter feito esse curso, ter feito a minha primeira importação, importei roupas, né, de marcas famosas, que hoje a gente conhece, aí tem bastante gente que usa. O que aconteceu? Eu importei essas roupas e eu falei assim, agora eu preciso dar um jeito de vender. E agora, como que eu faço? Que eu imaginei, né? Falei, nossa, se eu for falar para os meus amigos, eu vou ter que ir atrás de um a um, apresentar e tal, eu tenho que ir na casa deles. Eu não tenho carro ainda, porque eu ainda sou menor de idade. E aí eu falei, não vai rolar. Vou criar um Instagram. Aí eu criei um Instagram, seguindo as recomendações ali que o curso me dava. E aí, o mais incrível foi que eu, acabando de comprar o curso, tendo aplicado e tudo mais, começou a aparecer para mim vários vídeos desse rapaz que ministrava esse curso. Eu falei, mas eu já comprei, por que tá aparecendo para mim de novo? Ele falou que era um lançamento, e na minha cabeça, lançamento só acontecia uma vez. Você não lembra quem que era, né? Chamava Felipe Barcelos. Aí
Eu falei, pô, lançamento, se você vai lançar uma coisa, essa coisa ela vai ser lançada uma única vez. Eu imaginava, né? Eu imaginava que era assim. E aí, no meio do curso, ele comenta sobre o Érico Rocha. E aí eu falei assim, caramba, então tem um universo por trás de tudo isso, então. E aí eu olhava na área de membros do curso, tinha 567 pessoas, se eu não me engano. E aí eu falei assim, caramba, o cara vendeu para tudo isso de gente e tudo isso de gente pagou 500. Aí eu fiz os cálculos, eu falei assim, nossa, esse cara tá rico, meu. Aí eu peguei e falei assim, vou atrás de conhecer quem que é esse tal desse Érico Rocha para aprender sobre lançamento. Aí fui atrás, né, comecei a acompanhar os conteúdos do Érico. E aí depois de longos anos, aí, acho que 2 ou 3 anos, acho que 2 anos na verdade, eu consegui comprar a fórmula de lançamento. Na época, eu acho que eu paguei 5.400, alguma coisa assim, na fórmula de lançamento. E aí eu comprei a fórmula de lançamento e lá dentro ensinava sobre tráfego. Só que eles não chamavam de tráfego, eles chamavam de... Tava no começo isso daí também na época, nem tinha esse nome, gestor de tráfego pago. Isso não existia, né? Aí tinha umas pessoas lá que faziam captação de alunos para ele, né? Através de blog, anúncio no Google, na rede de pesquisa do Google e tudo mais. E essa galera já tinha uma certa ascensão assim, nesse assunto de fazer anúncios e conseguir captar leads e tal. Foi aí que eu descobri que tinha, por exemplo, o Facebook Ads. Né? Era assim que chamava na época. Não chamava Meta, não tinha esse nome gestor de tráfego nem nada. Acho que era o business na época, né? Alguma coisa assim. Para isso. Business Manager, né? Que a galera chamava. Que hoje a galera chama de BM, né? Calma, gente, a gente vai chegar nesse ponto. E aí eu descobri, né, que tinha que fazer anúncio para poder conseguir fazer o lançamento e tal, e que precisava de dinheiro, precisava fazer um investimento. E aí eu fiquei naquela, né? Nossa, aonde eu vou conseguir esse resto de dinheiro para poder fazer esse lançamento? Já gastei R$5.000 com o curso. Agora eu preciso de mais dinheiro para poder lançar, né? E aí não consegui a grana. Comecei a trabalhar de Uber. Que aí eu já tinha feito 18 anos e tal. Já tava mais evoluído ali no assunto, né? Comecei a trabalhar de Uber. Acabei casando. Conheci a Carol, né? Que é minha esposa hoje. Acabei casando com ela e... Antes de casar com ela, eu levei ela no McDonald's e falei assim. Falei, olha... Olha só a dica de ouro, hein? Leva no galera. McDonald's. Eu levei ela no McDonald's, sentei lá na cadeirinha mais confortável que tinha lá do Mac e falei pra ela, olha, eu tenho uma meta de vida, eu quero empreender. Eu não quero ser CLT, né? Não quero trabalhar pra ter um patrão, pessoas, né? Pra outras empresas e tal. Aí, beleza. Só que o que ela não contava é que eu já tinha um plano para que isso acontecesse. E eu falei para ela, assim, olha, assim que eu terminar, assim que a gente casar, né, e eu voltar de férias, eu vou pedir a conta. Na época eu trabalhava na Pascoaloto e fazia Uber. E tava lá com a fórmula de lançamento, só debaixo dos panos ali, esperando o momento certo para poder lançar. Falei... Você tá de acordo com isso? Perguntei pra ela. Aí ela falou assim, não, vamos em frente que eu confio em você. Eu falei, então beleza. Então tá bom. Aí então já pode casar. Casei, né? Peguei férias. E quando eu voltei de férias, eu cheguei atrasado, inclusive, no dia que eu deveria retornar de férias. Cheguei atrasado, sentei na cadeira, chamei a minha coordenadora e falei assim pra ela. Falei, olha... qual botão do teclado aqui que eu aperto para poder ir embora e nunca mais precisar voltar? Aí ela falou assim, como assim? Eu falei assim, não, qual o botão que eu aperto para poder ser mandado embora? Aí ela, você quer sair? Eu falei assim, quero. Como é que faz? Ela falou assim, desce lá e fala com tal pessoa. Aí desci, dei tchau pro pessoal, né? E desci. Pedi a conta. Naquele momento eu falei assim, caramba, velho, será que eu fiz a coisa certa? E aí eu fiquei apreensivo, né? Eu falei, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu falei, agora só me resta correr, eu vou voltar pro Uber e vou meter detonar. lenha. Aí, beleza. Voltei pro Uber. Tava dando bom. Tava. Na época, em 2018, o Uber tava, excelente. Tava pagando muito bem. Tinha boas corridas, tinha uma quantidade boa de corrida e tal. Aí, fui, né? Fiz a rescisão ali, fiz todos os exames e tal. Cheguei em casa e falei pra ela, falei assim, olha, agora
eu tô livre da Pascoaloto. Agora é do Uber para nossa empresa. E aí eu não sabia um jeito de começar isso. Falei assim, agora, como que eu vou oferecer serviço para outras empresas, né? Foi aí que um dia eu estava scriptando um lançamento que eu queria fazer, né? Para quem não sabe, eu sou baterista também, então eu criei um curso de bateria. E aí eu estava lá fazendo o script de lançamento do curso, já era, acho que 00:40, mais ou menos. Aí eu não tinha jantado ainda. Aí eu falei pra Carol, falei assim, amor, pede pra mim um lanche, né? Vê se tem algum lugar aberto no iFood agora e pede um lanche pra mim. E aí ela achou uma hamburgueria que estava aberta naquele horário. E ela pediu o lanche nessa hamburgueria. Essa hamburgueria tinha o nome dos lanches, era o nome de cantores de rap. Uhum. Eu falei, nossa, que ideia da hora, meu. Aqui em Bauru mesmo? É, aqui em Bauru. Eu falei, nossa, que ideia da hora, né? Mais pessoas deveriam conhecer essa hamburgueria. Eu falei, quer saber? Vou fazer uma proposta para esses caras. E aí eu fiz uma proposta para eles, eles aceitaram. Meu primeiro cliente me pagava R$300 por mês para eu cuidar dos anúncios dele. Uhum. Aí eu falei Eu assim... acho que eu lembro desse cliente aí. Você lembra? Eu cheguei a fazer arte, de repente, pra esse cliente? Eu acho que sim. Acho que você chegou a me ajudar em alguma coisa Nesse desse sentido, cliente. né? E Parece aí, que eu lembro de alguma coisa assim. então. Aí depois disso veio a CS Imóveis. Sim. E aí, depois da CS Imóveis, aí começou a vir outros clientes, né? Uhum. E aí eu comecei a empresa de fato. Em 2021, entrei para a comunidade Sobral de tráfego. Em 2023, me tornei membro do Subido Pro, né? Que é a mentoria do Pedro Sobral. E já estou no segundo ano aí já de mentoria e... Correndo, literalmente. Entendi. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma empresa, né? Sim. Então Nossa. foi toda essa trajetória aí. E eu esqueci de falar, né? Hoje eu tenho 28 anos, né? Já faz sou 10 casado. anos já, hein? Faz 10 anos que eu tenho 28 anos. Já sou casado e empresário, né? Estamos aqui no jogo. E sobre esse negócio do tráfego, eu lembro que acho que eu então fui um dos primeiros, né? Porque daí Sim. foi a hamburgueria. Foi o segundo cliente, na verdade. A gente foi o segundo cliente, que tá até hoje ainda. Pode ter os para e volta, mas sempre acontece de voltar. Sim, exatamente. Que faz parte, né? E beleza. Agora entrando pro assunto do podcast aqui, do que a gente quer colocar aqui no centro, né? Seria o tráfego pago mesmo para corretores. Porque assim, eu entendo que às vezes os gestores de tráfego têm os seus nichos, né? Sim. Para trabalhar, né? Mas eu acredito que você tenha uma gama de pelo menos alguma experiência com relação a corretagem ou então a tipo de imobiliária. Você auxiliou algumas imobiliárias. Hoje você está trabalhando só com nicho, não tá? Sim, hoje eu atendo principalmente lojas de carro, né? Então eu atendo lojas de carro popular, lojas de carro de luxo também e outros segmentos também, né? Que já são clientes antigos, que nem, por exemplo, posto de combustível, loja de celulares, odontologia. Então eu atendo outros nichos também, mas tem hoje... um foco. Mas eu tenho um foco mais voltado para o mercado automotivo, né? Mas... E imobiliária também, imobiliária você tem também. as experiências, não só da minha, mas de outras também que você teve, né? Também, exatamente. É que eu costumo falar assim, ó, que tem 3 coisas que o brasileiro gosta muito de consumir e de comprar: carro, casa e celular. São os 3 principais nichos que eu trabalho. E, gente, celular é uma coisa de louco, né? Sim, demais. Meu Deus do céu, mano. Eu fico olhando essas empresas que trabalham com iPhone. Cara do céu, como o povo troca de iPhone direto. Seja pra fazer um upgrade ou fazer um downgrade, sim, né? Sim, numa velocidade muito grande. Eu brinco porque esses três segmentos, né? Imobiliário, automotivo e de tecnologia, de celular, computador e tudo mais... São 3 segmentos que a gente tem um tipo de operação financeira parecido nos 3 setores, que é, por exemplo, a troca, ou troca com troco, a permuta, por exemplo, financiamento. Né? Hoje em dia a gente tem celulares aí que custam, sei lá, 10, 11 mil reais. Né? Então, essa variável de preço que faz com que esses produtos mantenham o preço de mercado permite que eles tenham operações financeiras semelhantes,
mesmo sendo setores diferentes. Por exemplo, o imobiliário, você consegue trocar uma casa na outra. O setor automotivo, geralmente a pessoa ela não compra um carro sem dar outro na troca. Geralmente ela dá o carro que ela tem na troca como parte do pagamento. E no ramo de celular é a mesma coisa, entendeu? Então, geralmente tem esse tipo de operação financeira. Aí, eu esqueci a pergunta que você fez. Não, na verdade a gente estava falando mais sobre isso, que a gente vai... Qual que era o nicho que você tinha de especialização, que você já falou, sim. né, que é o de carro, mas que você também atende esses outros dois nichos aí que você está falando, né, de imobiliário. Hoje eu costumo falar que inclusive, a minha especialização... Né? Eu costumo falar que hoje a minha especialização é em vendas. Não especificamente a um nicho específico, mas em si em vendas. Tanto é que hoje a minha agência ela não se porta como agência, ela se porta como uma assessoria de marketing. Então, porque a gente vai desde o ponto de geração de demanda até o ponto de conversão, que é onde a venda literalmente acontece, entendeu? Sim. Então, essa preocupação que a gente tem é justamente por entender o cenário que o empreendedor que ele contrata uma empresa que vai gerar demanda de clientes para ele, geralmente ele vai ter esse fluxo chegando dentro do comercial dele, mas atender cliente presencialmente é diferente de atender cliente, por exemplo, pelos meios digitais. Sim. Né? Através de WhatsApp, através de, por exemplo, uma ligação, uma videochamada. Então, muita gente ainda não tem uma expertise assim, para poder falar e conduzir esse tipo de assunto, né? Que foram coisas que eu aprendi de forma bem profunda dentro da comunidade Sobral, dentro do curso do Érico Rocha, dentro da mentoria do Pedro também, e de outros treinamentos que eu já pude participar. E do Pedro, né? Você foi mentoreado por ele diretamente ou não? Como que foi isso? Sim, a mentoria ela funciona assim, a gente tem mentorias direto com ele, né? Só que é em grupo. Né? Mas a gente tem consultores, que são pessoas que estão no time dele, que prestam consultoria para a gente, no sentido de mentoria mesmo, de chamada de 1 a 1 para lidar com o negócio, talvez ver coisas referente aos clientes que a gente tem, tipo, ajudar a gente a resolver problemas que clientes têm, ajudar a gente a resolver problemas internos também da nossa empresa, né? Então, tem todo esse acompanhamento, assim, 1 a 1, né? E tem também um aprendizado ali em grupo, né? Entendi. Que é o que a gente chama de... Tem muito hot seat também, que é o que a galera faz, que é, por exemplo, colocar vários donos de agência dentro do mesmo ambiente para cada um dar a sua ideia sobre o problema que um determinado dono de agência tem. Entendeu? E é engraçado, você estava falando sobre isso, daí eu até lembrei daquele livro que eu te falei, do Diário do CEO. Diário de um CEO. E uma das coisas que ele fala lá é que, assim, o melhor método de aprender é ensinar. Exato. E por incrível que pareça, método. Eu aprendi isso com o que a galera chama ele de coach, mas ele fala que ele não é coach, né? O Pablo Marçal. Sim. Ele fala que o melhor jeito de aprender é ensinar. Ele também tem essa premissa. E de fato, porque no livro ele ainda dá os dados por pesquisas, né? Interessante isso. Exato. E, por exemplo, mas eu aprendi isso antes de ouvir o Marçal falar isso. Por quê? Quando eu estava criando o meu curso de bateria, eu precisei aprender algumas coisas para poder ensinar essas coisas. E aí, quando eu estava ali dando a aula, depois de ter aprendido, aí que as informações se encaixavam, sabe? E aí eu falava assim, caramba, que louco, velho. Ensinar me faz aprender mais, entendeu? Me faz literalmente assentar ali as informações. Porque às vezes você falando pra pessoa, você fala assim, nossa, eu não tinha lembrado, não tinha pensado nisso. Exato. Realmente dá pra fazer tal coisa. Sim. Aí você vai lá, volta e faz o que tem que fazer. Tem muito insight assim, né? Muito, mano. Então tá. Aí, então uma coisa que eu queria saber, trazendo aqui pro nosso lado aí, imobiliário, Sim. né, pra corretores. Tem muita gente que assiste a gente, é legal que às vezes corretores de imóveis vêm falar com a gente que está assistindo, que ajuda bastante na inicialização, né? Sim. Eu me surpreendi com relação a isso, porque eu ainda imaginava que ia ter corretores que iam falar isso pra gente. E uma das coisas que eu queria saber, se eu sou corretor de imóveis, no que o tráfego pago me ajuda? Bom, vamos lá. Em alguns pontos específicos eu vou falando conforme eu for lembrando. O primeiro ponto é
posicionamento de marca. Certo. Branding, né? Branding, Famoso. né? Que a galera chama. Tem o personal branding também, que é tipo o seu branding pessoal. Aham. Ou seja, você é uma marca. O Caio Certo. Santos é uma marca. Por mais que exista a Mison Imobiliária, mas o Caio Santos é a pessoa com quem as pessoas que veem os anúncios da Mison vão lidar. Então, Sim. por exemplo, tem uma premissa, né, dentro do marketing que fala que pessoas compram de pessoas. Perfeito. Eu coloquei mais uma informação aí. Pessoas compram de pessoas que confiam. É Por quê? a conexão, né? Conectividade. Conexão, exatamente. Por que que eu penso assim? Hoje, se você é um corretor Autônomo. autônomo, né, você tem a possibilidade de você construir a sua marca na internet. Através do Instagram, através do Facebook, TikTok, Pinterest, Google. Tem muitas ferramentas que hoje os corretores não utilizam, mas que poderiam agregar muito valor para a imagem pessoal deles. Uhum. Né? Por exemplo, o cara fez uma venda, grava um depoimento com o cliente falando bem do seu atendimento, falando bem da sua marca, do acompanhamento que você teve com ele, de como que foi a parte da burocracia ali, como que você lidou com isso na visão dele, né? Uhum. Por quê? Isso vai construir na cabeça das pessoas que estão vendo esse conteúdo uma relação de confiança com a sua pessoa, com o corretor autônomo ali em si. Por quê? O que a galera fala? Qual que é o melhor marketing? O melhor marketing? É. Você mesmo? Não, geralmente a galera fala, não, o melhor jeito de fazer marketing é... Prova social? boca a boca. Ah, sim, então. Agora, A indicação, a famosa indicação. a famosa indicação. Geralmente é muito difícil você perder uma venda que ela vem de indicação, né? Uhum. Então, o que eu costumo falar? Se você tivesse o poder de fazer com que as pessoas te indicassem, você usaria essa estratégia? Com certeza. Por quê? É muito benéfico. E a gente, inclusive a gente como imobiliária, a maior parte das vezes em que nós vendemos foi por indicação. Por indicação, exato. Né? Foi por indicação. Então, dentro do cenário imobiliário... Inclusive, eu já vou gravar um depoimento agora, que o Gustavo comprou com a gente. Exato. Isso é verdade. Já é uma prova social aqui, já. Então, e já vamos... Logo vamos para os próximos negócios. Então, assim, quando você constrói a sua marca, né, e você deixa as pessoas mais próximas de ver você mais vezes, isso vai construindo dentro da cabeça da pessoa uma linha de consciência. O que é essa linha de consciência? Primeiro, a pessoa não te conhecia. Aí, depois que ela não te conhecia, ela viu um vídeo seu. Depois que ela viu um vídeo seu, se ela vê mais vídeos seus, se ela vê você aparecendo mais vezes para ela pode começar a considerar você como uma opção possível para resolver um problema que ela tem. Ou ela conseguir chegar até um desejo que ela tenha. Entendeu? Nessa parte da consideração, nesse nível de consciência que a pessoa está considerando você, é onde você mais investe tempo. Eu costumo falar que é onde você mais deveria investir tempo. Por quê? Para que os seus concorrentes, tipo assim, fiquem longe da mente da pessoa. Entendeu? Tipo assim, vou anunciar um imóvel de alto padrão. Pô, se você não tem exclusividade, mas se você tem uma imagem, as chances são que, mesmo sem exclusividade, a pessoa que vai conseguir vender esse imóvel pode ser que seja você. Inclusive, o famoso Joel J tem uma frase dele, você sabe dessa frase? Não. Que ele fala assim, gente, aquele que é mais visto, mesmo que ele não seja melhor do que você, Exato. ele vende mais. Ele vende mais. Isso é verdade. Por mais que ele não seja... Talvez você seja o melhor, talvez você seja um cara que sabe mais, que tem mais condições de ajudar aquela pessoa, Sim. mas a outra pessoa que é mais visto vai vender mais. E isso acontece por conta desse fator, a consideração. A pessoa, por ela ver muitas vezes, ela começa a considerar. Vou te dar um exemplo. Fala um refrigerante. Coca-Cola. Coca-Cola. Por que é a primeira marca que você lembrou? Porque é a marca que mais aparece para você todo santo dia. Aí você vai falar, mas a Coca-Cola não faz mais anúncio na televisão, não faz mais anúncio nas redes sociais. Tá, mas a marca dela tá estampada em absolutamente todo lugar. E ela não faz por necessidade. Exato. A comercial, quando ela não faz por necessidade. Exato. Só que aí que tá. Aí que muito corretor peca.
Uhum. Se as grandes marcas que não precisam mais fazer anúncios Elas fazem. ainda fazem, por que que você, corretor, hein? Por que que você, corretor, ainda não está fazendo anúncio? Uhum. Fala para mim. Entendeu? Entendi. Então não faz muito sentido hoje em dia o corretor, seja ele autônomo ou até mesmo a imobiliária, descartar a possibilidade de utilizar tráfego pago dentro do Principalmente, marketing né, ali da fazer empresa. os Reels de... Reels, me fala sobre a questão de Reels. Qual que é o tipo de Reels que você acha que realmente traz o cliente? Porque assim, muitos corretores, isso daqui pra mim, ó, na minha opinião, é uma coisa que eu faço, mas que eu vejo pouquíssimos corretores fazerem. E nesses últimos tempos, né, eu fiz esses conteúdos, mas esses conteúdos não foram tão impulsionados como eu gostaria. E agora eu quero voltar a fazer esse funcionamento desses conteúdos. Uhum. Com relação aos corretores, o que eu vejo mais eles fazerem? Somente mostrar a casa. Pega, mostra a casa, ou então pega e posta a casa lá. Isso é positivo, isso é ótimo, isso é bom. Porém, quais são os outros tipos de Reels? E eu queria saber se esses outros tipos de Reels também trazem visualização e também fazem você vender. Tá, Me fala vamos lá. desses Reels aí. Se a gente for olhar para um caso de forma isolada, fica mais difícil da gente falar, ó, esse aqui é o Reels que vai te fazer vender em qualquer imóvel. Se você fizer um Reels desse, vai te fazer vender. Se eu disser isso, eu estou mentindo, tá? O que eu costumo usar como estratégia, tanto na parte de produção de conteúdo, quanto na parte também de atração de novas audiências. Conteúdos que elevem o nível de consciência da pessoa. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que acha tem muito corretor que acha que as pessoas que precisam alugar imóveis sabem tudo sobre aluguel de imóveis. Uhum, verdade. Quais são as chances de uma pessoa leiga alugar um imóvel com uma empresa que ela só posta foto do imóvel ou só posta Reels mostrando o imóvel, contra uma outra empresa que ensina ela sobre todas as particularidades que ela deve prestar atenção na hora de alugar um imóvel? Quem que você acha que vende mais, o caso 1 ou o caso 2? Vou falar por mim. Eu acredito que o caso 2. Muito bem, por quê? Que é o caso que traz educação, digamos assim. Exato. Dentro da fórmula de lançamento, uma das coisas que a gente aprende na hora de criar audiência é que a audiência mais barata e mais valiosa é aquela que você cria através da sua geração de valor para essas pessoas. Uhum. E quando eu falo gerar valor, galera, não é você dar dinheiro para a pessoa ou facilitar, sei lá, vou pagar a entrada do seu financiamento. Não é isso. É você gerar valor no sentido de você elevar a consciência da pessoa para que ela, por exemplo, não caia em golpes, para que ela não seja enganada, coisas desse tipo. Não caia em estelionatário. Não caia no estelionato. Então, assim, toda vez que você eleva o nível de consciência da pessoa, que você gera valor para ela, seja através de um conteúdo, de um e-book, de qualquer outro tipo de entrega que você possa fazer para essa pessoa ela vai tender a te considerar na hora de uma escolha para resolver um problema que ela tem. E às vezes a comunicação do básico já é algo que de repente já faz você ter um branding positivo. Exato. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que recentemente ele saiu de um imóvel e a dona do imóvel, por intermediação da imobiliária, pediu para ele trocar a porta do banheiro. Certo. E tipo assim, a porta do banheiro ela tava com um problema mínimo ali, não é? Coisa. Só que era uma porta que a construtora ela compra em lote de uma empresa que nem daqui não é, nem daqui da cidade não é. Ou seja, torna muito mais difícil da pessoa que alugou o imóvel, desse meu amigo, conseguir achar uma porta igual a que a dona do imóvel quer. Só que quando você vai olhar lá dentro do contrato, né? E se você for olhar a lei do inquilinato, o Caio vai saber falar melhor aí, tem coisas que a pessoa não pode cobrar na hora de devolver o imóvel, exatamente. Principalmente uma porta, nesse caso, porque eu conheço esse caso específico, porque é um amigo em comum da gente. Sim, sim. E realmente é algo extremamente abusivo, porque nem segundo o que eu entendi, nem é algo que foi ele que causou. Sim. É algo que realmente acontece durante o uso. Tem uma cláusula na lei do inquilinato que fala sobre isso, fala assim que
você não deve ser cobrado pelo tempo de uso da casa, do Sim. objeto. Então, assim, se você está usando, por exemplo, é o que a gente fala, inclusive, para duas partes, tanto para o inquilino quanto para o proprietário, né? Agora você entrou num nível que daí... Mas enfim, tá bom, vai. Tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Então, o que a gente precisa entender? Primeira instância, que para a questão do inquilino, a pessoa que tá alugando o imóvel, ela tem que cuidar bem daquilo lá, beleza. Só que a deteriorização do imóvel é uma coisa que é real. Sim. Independentemente se o inquilino está ou não, acontece, porque ela vai... Entendeu? É claro que eu não estou falando de mau uso. Mau uso, por exemplo, quebrar a maçaneta, fazer alguma coisa que realmente vá, entendeu? Sim. Mas, mesmo que quebre a maçaneta, ou mesmo que tudo isso dá pra você fazer o reparo normalmente. Exato. Né? No caso dele, é uma coisa totalmente abusiva, porque nem mesmo não quebrou maçaneta, me corrija se eu estiver errado. Não quebrou maçaneta, não teve nada desse tipo. Não né? teve nenhuma avaria grave. Assim, foi realmente por questão de uso. Sim. Né? E é exatamente o que a lei do inquilinato fala, que a questão de uso, né, não pode ser levada em consideração. Ou seja, você não pode pedir para o inquilino ressarcir por causa do tempo de uso. Por exemplo, o piso, né, que vai se deteriorando conforme o tempo. Né? A única coisa que nós podemos assim pedir seria a pintura. E olhe lá, porque se a pintura estiver tranquila, estiver bem feita, você não tem que cobrar. Sim. Que nem, por exemplo, cobrança nesse caso. Cobrança da pintura do teto. Pô, o teto estava excelente. Gente. Tem coisas absurdas. Estava excelente. Mas se esse inquilino entrar com ação, ele ganha. Ele ganha. É como se você tivesse alugado um carro na Localiza e ao devolver o carro eles te cobrassem do pneu. Do pneu. Perfeito. Vocês entendem? Não, tem coisas que não faz sentido, só que tem muita gente que não sabe. Fala assim, não tem que voltar as quilometragens que é. Uns negócios meio absurdos. Então, assim, tem muita coisa que vocês, corretores, não sabem que poderiam estar instruindo a audiência de vocês. Aliás, que sabem, né? Que poderia estar instruindo. Que vocês sabem, mas aí vocês... Ou né? Tem que saber, pelo menos, procurar saber, né? Porque toda vez que você entrega isso, você está gerando valor para a pessoa, você está elevando o nível de consciência dela a ponto de assim, ó, é tipo assim, eu te ensino o que você precisa e no final da ponta da jornada de venda da pessoa, você vai entregar para ela o que você ensinou para ela que ela precisa. Hoje... Tô gerando autoridade. Exato, gerando autoridade. Lançamento é assim, por exemplo, se você vai num lançamento hoje ao vivo ali do Érico Rocha, você vai ver que ele te fala o que você precisa para poder lançar e aí no final você tem um problema. Você quer faturar 100 mil reais em 7 dias, por exemplo. Só que você não sabe o que você precisa. Aí você descobre que você precisa criar um lançamento. Só que aí ele vai falar para você, pô, mas você vai procurar em outros lugares e tal, mas olha, eu vou te entregar pronto isso aqui, tudo que você precisa fazer, entendeu? Então, é como se você criasse o problema, levantasse a consciência da pessoa de que ela tem um problema e você depois mostrasse para ela que você também tem a solução. E na minha opinião, não existe nada mais que defina melhor a venda do que isso. Você gerar uma necessidade na pessoa que ela não imaginava que ela tinha. Sim. E ela chegar e falar assim, poxa, eu tô precisando disso mesmo, então eu vou comprar. Sim. Isso aconteceu comigo no sábado. Eu não sei, você tava lá no sábado comigo, tava, né? Tava. Eu falando com a minha família sobre o morango do amor. Eu falei assim, não, porque o morango do amor é gostoso, porque é muito bom, porque não sei o quê. Porque, nossa, tem que ver em volta dele, tem uma casquinha bem fininha. E ela... Aí o pessoal da minha família falou assim, nossa, você onde que é que compra, Caio? Eu falei assim, com a Lilian. Eu falei assim, mas a Lilian que faz, nossa, mas como que eu faço pra comprar com ela? Ou seja, assim, gerou caramba, desejo. devia ter trazido pra vender. Gerou desejo e não atendeu a demanda, tá vendo? Então... Isso, aí vai, ó, agora eu vou responder a sua pergunta de forma categórica. O melhor Reels que você pode fazer é aquele que eleva o nível de consciência da sua audiência para que quando você for rodar anúncios, você possa anunciar para essas pessoas que consumiram esses conteúdos. Aqui vai um segredo. Então, perfeito. E aí vai outro ponto. Gerou demanda, cuida da demanda, corretor. Tá? É importante, cuida da demanda, porque você gastou dinheiro para produzir aquilo ali, para aquelas pessoas chegarem até você. Tudo. Exatamente. Então, tem que cuidar da demanda. Ou seja,
Você tem que estar pronto ali para poder atender a pessoa, tem que ter um script bem elaborado, né? Uma estrutura de processo de vendas bem elaborado para você poder conseguir chegar no final e executar a venda. Top. Então, o melhor Reels que você pode criar é esse tipo de Reels de conteúdo e faz os de imóveis também, mostrando o imóvel, dando detalhes e tudo mais. Mostrando que você conhece o que tem naquele imóvel, né? Que você sabe os detalhes dele. E, em contrapartida, né? Enquanto isso ali está rodando nas suas redes, você produza conteúdos que elevem o nível de consciência da sua audiência. Porque isso vai fazer com que elas passem a considerar você como uma opção na hora de que ela pensar, preciso trocar de imóvel. Quem que apareceu para ela mais vezes nos últimos 6 meses? O Caio, por exemplo. Então, a pessoa vai tender a entrar em contato com o Caio para poder buscar a solução do problema dela, entendeu? Perfeito. Inclusive, até hoje, gente, volta e meia no Instagram, eu recebo, você não quer vender minha casa? Você não quer vender meu apartamento? A pessoa pega e manda. Às vezes eu fico até falando para os corretores que trabalham com a gente. Pessoal, não, nem eles vêm, eu pergunto, né, na maioria das vezes, e aí eles falam assim, não, porque eu vim através do seu Instagram. Sim. Eu vi o que você tem lá, e eu queria que você vendesse meu imóvel, que você vendesse meu apartamento, minha casa, enfim. Então, volta e meia acontece isso, por quê? E, na verdade, no nosso Instagram, se você entrar, né, no meu caso, @caiosantos.imóveis, tem também o da Mison, né, que é o Mison Minha Casa Minha Vida, e tem o Mison Premium. Tem as duas vertentes aí dos Instagrams. E se você entrar lá, você vai perceber que no meu particular, eu falo muito agregando valor. Sim. Falando sobre o FGTS, como fazer para tirar FGTS, como fazer na questão da taxa Selic, como é que faz nessa época da alta, várias coisas que ali a gente fala sobre aluguel, também algumas perguntas sobre aluguel. Então, tudo isso gera um interesse nas pessoas de quererem colocar os seus imóveis com a gente. Sim. E, gente, é batata. Todas as vezes que a gente fez negócio, eu posso te falar de vários exemplos. Do Matheus, da Natália, da Gabriela. A gente alugou o imóvel da pessoa, né? No caso da Gabriela, por exemplo, a gente alugou o imóvel da pessoa, a gente vendeu o imóvel dela e a gente está vendendo um imóvel para ela. Quer dizer, uma pessoa só fez três negócios já, exatamente. 3 negócios, e dentro do ramo imobiliário não é pequeno o valor, o valor é alto. Né? Da mesma maneira, a Natália, vendemos o imóvel dela, alugamos para ela e vamos vender agora para ela. E agora ela quer ser corretora nossa. Tá vendo só? Acredita? O nível de consciência foi tão alto. Ele chegou tão longe que hoje a pessoa já é defensora da marca. Então, já quer trabalhar junto. Quer trabalhar junto. E no caso E aí eu tenho outro caso que é o Matheus. Matheus que comprou com a gente pelo MRV. Sim. Comprou MRV, alugamos o imóvel dele, tá comprando um outro imóvel também, não com a gente, né? Porque a gente não é não é especialista em Sorocaba, porque ele tá mudando para lá. Tá mudando pra outra cidade. A gente tá cuidando do imóvel dele aqui em Bauru. Sim. Né? Então, quer dizer, a gente faz barba, cabelo e bigode, faz tudo da vida da pessoa. Quer dizer, ela não trabalha com outro imobiliário depois que a gente conhece a gente. Sim, né? É a construção da confiança. Aí entra o relacionamento, né? Depois disso aí, galera, é perpetuar o relacionamento. Então, por exemplo, às vezes você vai gastar R$50 para conseguir um lead que vai, de fato, ali comprar com você, ou até mais, talvez você gaste até mais. Só que o quanto esse lead vai retornar, se você fizer todos os processos de cuidado ali, né, de relacionamento com o cliente, a longo prazo, o retorno é assim, ele se paga milhares e milhares de vezes. Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, mas tá gastando muito, mas o valor do lead está alto, mas você vai receber muito mais por isso, né? Sim, com certeza. E aí vem essa pergunta que eu queria saber. Você acha que o preço do lead tem que ser sempre mais barato? Não. Ou é relativo? Como funciona isso? Isso é uma falácia, na verdade, geralmente das pessoas dos gestores especificamente falando, e também até de corretores que às vezes tendem a conhecer um pouco do processo, porém eles não conhecem a trajetória inteira. Por quê? Toda vez que você consegue um lead, que é essa demanda, né, gerada, ela passa por um processo. E talvez nesse processo ela pode chegar até o final ou ela pode ser descartada no meio do caminho. Tá? Então, quando você olha superficialmente só para dentro do gerenciador, você está fazendo uma análise equivocada. Vou te explicar o porquê. Um lead que chega hoje, que vamos dizer assim, ele
custa R$50 e a pessoa, ela é uma pessoa de baixa renda, por exemplo. Ela tem a intenção de comprar um imóvel, só que ela não tem a entrada. Vou dar um exemplo. Nesse caso, seria provável dessa pessoa comprar ou melhor dizendo, a probabilidade é grande do corretor classificar essa pessoa como um lead desqualificado. Perfeito. Apesar dela ainda ter a possibilidade de comprar. Uhum. Só que aí o corretor, às vezes, E desqualifica. vai desqualificar essa pessoa. Então, não existe lead desqualificado, existe atendimento frio. O que é atendimento frio? Vou explicar. É quando você não busca conhecer quais são as motivações da pessoa pela qual ela está entrando em contato com a sua empresa. Uhum. Então, toda vez que você passa a não entender e não se importar em entender isso, você tem ali uma pessoa dentro da sua base de leads que não vai te dar informações suficientes para que você consiga levar ela até o final do processo da venda, né? E aí, o que acontece? Se o lead ele não chega até o final do processo, que métrica você tem que aquele anúncio ou que aquela campanha está trazendo lead desqualificado porque o lead é caro? Uhum. Nenhuma. Por quê? Vamos supor, se uma pessoa é um lead barato e, sei lá, você pagou R$3 num lead de Minha Casa Minha Vida, e essa pessoa chega até o final do processo, vamos dizer que ela tem o mesmo perfil desse outro caso que a gente citou, e ela chega até o final do processo, o que a gente deve olhar é qual anúncio está trazendo essas pessoas que chegam até o final do processo. Uhum. Não, tipo assim, vou olhar aqui pelo preço, tá caro demais ou tá barato demais, eu vou pausar essa campanha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Pra você ver como tudo isso daí demanda tempo, né? Demanda. Você não pode, assim, falar, cara, um mês, não deu certo. Não, é assim, ó, porque hoje mesmo, numa análise ali do mercado imobiliário, uma venda ela pode demorar de 3 a 9 meses para acontecer. Uhum. Tem casos que são mais rápidos, tá? Por isso que eu falo, a galera, vocês corretores de imóveis precisam estudar o Eugene Schwartz, que é o cara que criou essa teoria dos níveis de consciência. Por quê? Vai ter lead que vai chegar para você que vai estar num nível de consciência que, tipo assim, eu já tô saindo da minha casa, eu preciso comprar para a semana que vem. A e vai ter tem uma agilidade. E vão ter leads que eles vão comprar daqui 6 meses. A pessoa está pensando em casar ainda e ela quer comprar já para poder, sei lá, se planejar para quando ela tiver casada ou quando tiver filho já ter o apartamento, entendeu? Uhum. Já ter a casa ali e tal. Então, quando você entende em qual nível de consciência ou qual etapa da jornada de compra essa pessoa tá, o seu atendimento ele para de ser um atendimento frio, que desqualifica o lead, né? Porque o atendimento é meia boca, e ele passa a ser um atendimento que é consultivo. Imóvel não tem como. O atendimento ele tem que ser consultivo, tem que ser uma venda consultiva. E aí a pessoa vai muita através pergunta, disso... Né? Pergunta, saber exatamente. Conhecer o cliente profundamente. E quem fala menos vende mais. Uhum. Porque o papel do corretor é entender a situação, motivação, desejo e problema que a pessoa tá. Porque na hora que você for fazer a oferta, que você for apresentar ali para ele a simulação do financiamento e ele falar que tá caro, você vai começar a usar as coisas que esse próprio lead falou a favor da venda. Não vou nem falar contra o lead, né? Que isso é errado. Mas você vai usar as suas argumentações com base naquelas informações que você colheu da própria pessoa. Uhum. Só que quando você faz um atendimento frio, você não pergunta nada disso, você não chama a pessoa para fazer uma visita na imobiliária, você não chama a pessoa para fazer uma visita no imóvel. E a tendência é que você vai sempre querendo pular etapas. O corretor ele vai tipo, pô, fulano... Vamos aqui que eu vou visitar. Tem até aquele meme, né, do carinha que ele chega, acho que ele tava tomando banho, aí ele chega com a toalha e tudo. Ele falou, não, surgiu uma oportunidade aqui, não sei o quê, eu vi que você falou, ó, já tá aqui já o financiamento, não sei o quê. Então, tem muito corretor que é assim, que é o precoce, né, o famoso corretor precoce, que ele já vai pulando etapa. Ele recebeu o lead, ele já vai ali querendo marcar visita, já manda um flyer pra pessoa, não faz pergunta nenhuma, já manda o book ali do produto para a pessoa, sem fazer nenhuma pergunta nem nada. E aí, quando vê, a pessoa para de responder. Ou senão, a pessoa pergunta o preço e para de responder. Isso acontece muito. Isso é de lei, assim, ó, não tem como pular isso. Então,
dentro desse contexto, o melhor a ser feito é você entender qual etapa do processo de compra, da jornada de compra a pessoa está, para que você consiga fazer um atendimento para chegar a pessoa até o final. Aí sim você consegue saber se o lead é qualificado ou desqualificado e se o preço tá bom ou se tá ruim. Lógico, tem as médias de mercado. Pô, um lead de Minha Casa Minha Vida, ele pode custar de 6 a, sei lá, R$18 ou mais. Depende da oportunidade, né? Depende do que oferece aquele lançamento. Mas tem as suas variáveis, né? Mas não é o certo a se dizer se um lead está chegando lead ruim ou bom só olhando o preço. Do valor. Não, isso aí é completamente equivocado falar isso. Perfeito. E aí, no caso aí, para proprietários de imóveis, qual que é a sua enfim, o que o tráfego pago pode ajudar e também quais são as suas sugestões para que esse proprietário também ele seja bem atendido dentro do tráfego pago. E o que isso vai agregar de valor para ele? Tá, vamos lá. O que eu recomendo para o proprietário? Se ele tiver relacionamento com a imobiliária já, que ele coloque o imóvel dele com exclusividade. Por quê? Se a imobiliária sabe que tem... Só quero falar uma coisa. Eu não combinei isso com ele. Não combinei com o Gustavo pra ele falar isso, gente. Isso não é, de forma alguma, pelo amor de Deus. Isso ele tá falando agora espontaneamente pra você ver como a gente sempre traz... gente, os profissionais, eles falam basicamente a mesma língua. Sim. O advogado que sentou aqui com a gente pra conversar falou a mesma coisa. O contador que sentou com a gente aqui pra falar, ele falou a mesma coisa. E agora, o traficante... Quer dizer, o gestor de tráfego... Palhaço. O gestor de tráfego tá falando a mesma coisa aqui. Sim. Quer dizer, todo mundo está falando, sente nenhum tipo de combinação, né, com a gente. Tá falando exatamente o mesmo trajeto. Sim. Aqui vai uma estratégia para você, proprietário de um imóvel, seja aqui na cidade de Bauru ou em qualquer outro lugar, dependendo de onde você estiver assistindo esse podcast. Procure uma imobiliária que você tenha relacionamento. Vou explicar o porquê. Todo empresário, ele tem os riscos que ele quer correr e os riscos que ele não quer correr. Mas a partir do momento que ele é um empresário, ele tem risco. Perfeito. Certo? Só que quando você é um proprietário de um imóvel, você também tem risco. Risco, talvez, do seu imóvel demorar para vender. Risco, às vezes, do seu imóvel ter muita gente especulando ali, tipo assim, acabar, sei lá, de alguma forma... Só indo para poder ver, curiosar, só indo, né? para curiar, né? Famoso caroço. O famoso caroço. Então, o que eu recomendo? Procura uma imobiliária que você tem relacionamento e deixe o seu imóvel com exclusividade. Vou te explicar o porquê. Pensando pela cabeça de um dono de negócio, toda vez que o dono de negócio ele tem uma certa segurança em algo, ele vai investir naquilo. Então, por que eu falo para você deixar o seu imóvel com exclusividade? Nem que seja por um tempo determinado, sei lá, 30, 60 dias. Para quê? Para que a imobiliária possa trabalhar o seu imóvel dentro do tráfego pago, possa investir uma parte da verba e tempo também para produzir criativos, produzir imagens, vídeos sobre o seu imóvel, para que eles consigam vender. Uhum. E por que eu falo isso? Geralmente, hoje em dia, as imobiliárias, o orçamento de marketing delas varia de R$2.000 para mais, né? Aí vai dependendo da quantidade de oportunidades que eles estão buscando. Mas hoje em dia, se você levar em consideração que um imóvel aí, ele pode demorar de 3 a 6 meses para ser vendido, né? Para concretizar de fato a venda ali, tem imóveis que nem, por exemplo, eu já vi casos lá da imobiliária que vocês venderam um imóvel que estava com outra imobiliária há 6 meses, porém quando vocês foram lá buscar a chave, né, que você tinha me contado, sim, o imóvel foi vendido em 4 semanas. Mas por quê? Porque foi utilizado estratégias ali para trabalhar dentro daquele imóvel onde vocês tiveram... Você fazendo o nosso tráfego esses... Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Por quê? Realmente, aí eu vou te falar, a gente pegou 4 propostas dessa 4 propostas em 4 semanas, gente. Vocês têm noção do que é isso? Então, assim, se hoje você deixa o seu imóvel com várias imobiliárias,
principalmente aquelas que, tipo assim, já tem muitos imóveis, e quando eu falo muitos, eu falo, tipo assim, muito, muito, muito mesmo. Não tô falando, tipo assim, a imobiliária tem cerca de 100, 200 mil. Eu tô falando aquelas que já, às vezes, dominou a cidade inteira, né? E você deixa com ela porque você acha que é a mais conhecida, mas não necessariamente é a que tem a melhor estratégia, tá? Apesar da gente falar, tipo assim, pô, quem vende mais, quem aparece mais. Só que aí, nesse caso, o que eu recomendaria é você deixar o seu imóvel em exclusividade com alguma imobiliária por um tempo determinado. Uma imobiliária também que você saiba que realmente vai fazer um trabalho legal. Que vai fazer um trabalho legal. Tem que ter uma pesquisa aí. Exato. E qual pesquisa que você sugeriu? Vamos lá. Primeiro, pesquisa de mercado ali do território, onde está o imóvel, né? E também você fazer uma pesquisa sobre a imobiliária, você proprietário. Pesquise saber. Vou dar uma dica para você. Você quer saber se uma imobiliária ela vai valorizar o seu imóvel e fazer ele aparecer o quanto ele merece? Abre o Google e pesquisa assim, biblioteca de anúncios do Facebook. Aí quando você clicar nesse link, você pesquisa o nome da imobiliária. Se você achar lá vários quadradinhos assim de anúncios, significa que essa imobiliária está fazendo anúncio. Se você não achar, é porque... Ela está quietinha. Não está fazendo nada. Ela não está fazendo nada. Então, a tendência é que o seu imóvel muito provavelmente vai ser anunciado no Marketplace, vai ser anunciado em algum portal de imóveis. Não tem nada de errado com isso. Mas hoje em dia, a gente tem muito mais poder de influência dentro das redes sociais, principalmente através de anúncios pagos, tá? Então, se você não faz ainda anúncio com alguma imobiliária para o seu imóvel, você está perdendo a oportunidade de vender seu imóvel mais rápido. Exatamente. E esse é o maior problema, né? Dos proprietários. Porque assim, eu costumo falar... Não só da venda, né? Não só da venda, mas de aluguel também. Locação é pior. Então. Locação você tem que fazer realmente uma... Belíssimo de um trabalho. Eu vou te falar... eu não vou falar... Eu vou falar uma coisa pra você. Você quer colocar numa imobiliária pra alugar? Só uma dica, assim, básica. Entre no Reclame Aqui. Verdade. Entra no Reclame Aqui. Nossa, entra no Reclame Aqui e procure o nome da imobiliária que você vai colocar. Só isso. Exato. Só digo isso pra você. E eu vou falar. E eu dou uma segunda dica. Entra no perfil do Google da imobiliária pra você ver qual é a nota dela, as avaliações. E pondera tudo isso. E eu, não querendo puxar sardinha, mas o nosso tem 5 estrelas com 55 avaliações. Olha aí. Tá vendo só, galera? E outra coisa, gente, também. A gente no Reclame Aqui, a gente não tem nenhuma reclamação. Nenhuma. Perfeito. E olha que a gente teve embate, teve problemas, teve situações, né? Só que em todas as situações a gente demonstrou, tanto para uma coisa que eu percebo muito de cliente hoje em dia, é que nem tanto ele tá querendo... Nem tanto ele tá querendo, assim, que ser confrontado. O problema dele não é ser confrontado. O problema dele não é porque você vai lá e fala pra ele, você tá errado. O problema dele não é esse. O problema é que você não faz isso. Sim. O problema é a falta do atendimento. Sim. O que a gente mais recebe... Do alinhamento de expectativa. Porque, tipo assim, o que a gente mais recebe de feedback das pessoas é que a gente conversa com elas. Sim. É que a gente, tipo assim, nossa, que bom que... O que eu gosto da imobiliária de vocês é que a gente consegue conversar direto com vocês. Não fica falando com robô, aí falando, aperte 1 se você quiser tal coisa, 2 se você quiser tal coisa. Você então, me fez lembrar... isso daí que eu tô percebendo. As pessoas, elas não estão preocupadas com a resposta que você vai dar. As pessoas estão preocupadas com a resposta. Com a resposta. Que ela seja responda. dada. Sim. Exato, que você responda. É isso que eu mais tô percebendo com as pessoas. Mesmo que seja para confrontar, para falar que tá errado, nem que seja para ela falar assim, não, porque eu vou dela ligar para você e mandar você pro inferno. Mas ela quer isso, entendeu? Sim, Você viu uma Reels que a pessoa chega lá e fala assim, olha, esse produto aqui esse queijo aqui tá estragado, vocês me venderam um queijo estragado. Ah, tá bom, senhora, eu vou trocar pra senhora, tá bom? Aí ela vai lá, pega e troca. Aí a atendente olha pra ela, você queria brigar, né? Peraí, que eu vou... Aí ela volta lá, fala assim, a gente não vai trocar. Não, porque não sei o que, não sei o que. Aí no final ela, obrigado, era isso que eu queria. Desestressar, mas se você for ver, é uma coisa zoada, né? Uma zoeira. Mas olha, cara,
se você que trabalha com locação, você percebe que é exatamente isso que Às vezes a pessoa estão só quer querendo. extravasar, né? Acontece. É muito louco isso, mas as pessoas estão com doença psicológica hoje em dia que parece que é isso. Às vezes aquela pessoa que você pegou e confrontou, ela vai lá e faz uma avaliação positiva de você no Facebook. Sim. Ou no Google. A gente tem um caso desse. Teve um caso de uma cliente nossa que ela tava brava, ficou brava, então não sei o quê, por causa de uma situação que a gente falou, não pode, não dá, porque isso daqui, a lei é assim, assim assado. Ela pegou e colocou numa imobiliária grande. Ela, você acredita? Aí, Colocou ó. numa imobiliária grande. Aí ela pegou, voltou e falou assim, nossa, Ana, eu tô arrependida de ter colocado nessa outra imobiliária. Eu deveria ter deixado com vocês. Aí ela devolveu pra gente o imóvel, a gente trabalhou o imóvel, alugou o imóvel dela de novo e estamos trabalhando com o imóvel dela. Por quê? E qual que é a palavra dela com relação a gente? É mais fácil da gente conversar com vocês, porque vocês atendem, vocês Sim. conversam com a gente. E outra. E é isso que eu tô percebendo das pessoas. E uma coisa legal que você citou no começo da sua fala agora é que toda vez que você antecipa o problema pro cliente, antes do cliente ter que vir falar com você, você diminui em 400% a chance disso aí virar uma reclamação no Reclame Aqui. No Reclame Aqui ou numa avaliação do Google. Por quê? É igual, imagina que você está num restaurante e aí você tá lá com a sua esposa ou com o seu esposo e você faz o pedido do prato e esse prato demora 1 hora para poder chegar. O que acontece? Ninguém veio falar que o prato tá demorando, ninguém veio dar nenhuma satisfação. Na hora que o cara chega, na hora que o garçom passa do lado da mesa, a chance é que você vai falar, ô amigão, ó, já deu a hora, né? Já foi. Agora, em um outro caso, imagina só, o prato demorou 40 minutos. Tá, não deu 1 hora ainda, mas demorou 40 minutos. O garçom foi lá na mesa e falou assim, fulano, tudo bem? Ó, eu vi que o seu prato deu uma atrasada, até peço perdão por isso, mas o chefe já tá terminando de fazê-lo para poder te entregar aqui, tá bom? Peço desculpa novamente e tal, mas aí já vai chegar em 15 minutos, já chega para você. Pô, beleza. O cara já vai ficar bem mais tranquilo. Por quê? A animosidade que poderia ser gerada ali, ela já vai cair por terra, porque a pessoa pelo menos veio dar uma satisfação antes de ser cobrada. E a gente já tá encaminhando pelo fim, na verdade já faz uns 5 minutos que ele já falou pra mim que acabou. Mas enfim, só pra colocar aqui uma situação de uma tese que você tá falando agora, que o Uber Labs, né, dentro do livro de novo, falando aquele livro de novo, Diário de um CEO, ele fala que o Uber fez uma pesquisa para poder ver como que ele iria lidar com o aplicativo dele, no que ele poderia investir. E uma das coisas que eles fizeram de pesquisa é que as pessoas do qual vai fazer algum tipo de serviço, seja, por exemplo, o iFood, ou então Uber, ou então alguma coisa que seja um aplicativo de serviço, uma coisa que faz com que as pessoas elas se engajem mais com o seu aplicativo, com o seu serviço, com o seu trabalho, é fazer com que elas vejam o que está acontecendo com o produto. Sim. Isso eles fizeram uma pesquisa com uma pizzaria. Que a pizzaria que mais teve sucesso numa cidade determinada aí foi a pizzaria, basicamente. Do tipo assim, eles mesmos colocavam no aplicativo qual que era que estava o ponto, onde que estava, que hora que ia chegar, quantos minutos estava faltando para poder ficar pronta. Então, essa pizzaria tinha mais mas avaliações positivas e mais retornos de clientes do que as outras pizzarias que não davam esse tipo de evolutiva. Sim. Então, o que acontece? A pessoa ela quer saber o que está acontecendo com aquilo que ela pediu. Exato. Né? E, inclusive, é algo que eu quero muito implantar com a gente, né? Se, quando for possível, a gente pegar e colocar em qual etapa que está, porque os imóveis demoram bastante para poder ser liberados, né? Sim. Então, qual etapa que está e tudo mais. Mas, enfim, chegando para o fim, eu queria que você trouxesse as suas considerações finais e aquilo que você acha que é interessante falar para o público aí. Tá. Sobre você. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, né? Ó, tô falando igual. Queria agradecer o convite, novamente, e dizer para você, corretor autônomo e dono de imobiliária, não subestime o poder da internet, do marketing, do tráfego, da parte comercial da sua empresa, tá? Do seu negócio, porque é isso que vai te fazer saltar novos
novos patamares, né? Para você conseguir atingir novos faturamentos e tudo mais. E para você proprietário, né? Lembre-se sempre, vá atrás de uma empresa que você confia e que você sabe de fato que eles fazem um trabalho honesto. Em outras palavras, Misa um Misa negócio imobiliário. Né? Acho que é isso. Então tá certo, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, curtir também esse vídeo, que eu tenho certeza que foi muito... agregou bastante para você, que é proprietário, que é corretor, que é dono de imobiliária, seja quem for. Tenho certeza que isso daí trouxe bastante, te trouxe bastante evolução, certo? Então... é isso aí. Segue a gente nas redes sociais, MisonCast. A gente tem lá o @MisonCast do nosso, no nosso Instagram, tá? Aí tem o MisonCast, @MisonCast. A gente tem o @Mison Minha Casa Minha Vida e o @Mison Premium. E o nosso, né? O meu é @caiosantos.imóveis e o do Gustavo é? Gustavo Guetti Oficial. Certo. Gustavo GET Oficial, tá? Isso aí. Segue a gente lá porque você vai saber mais sobre a gente, mais sobre o nosso dia a dia e também saber sobre a nossa profissão, nossa profissionalidade. Exato. Tá ok? Então até o próximo MisonCast. Até mais, gente. Falou, galera.